Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar de um novo livro aqui, de um livro reportagem. A gente aqui na Record tem uma tradição sólida, com investimento frequente em livros de reportagem. A gente sempre acredita no jornalismo, no grande jornalismo. Os livros que trazem grandes reportagens, e há vários exemplos aqui na Record, como fora, em outras casas, são exemplares de que não existe crise de jornalismo. Pode existir crise do meio, mas a transposição da reportagem para o suporte livro é um caso de grande sucesso. Isso porque publicar uma grande reportagem no jornal, uma reportagem de fôlego, é cada vez mais difícil e caro. E o livro absorve essa possibilidade, funciona como uma alternativa. Eu poderia aqui citar vários exemplos, mas eu vou citar um recente, o livro Cocaína, do Alain de Abreu. Cocaína é um livro que esgota o assunto, quer dizer, é a história, inclusive da formação do PCC. Conta perfeitamente como as drogas entram no Brasil, pelas nossas fronteiras porosas. Eu falei do livro Cocaína, do Alain de Abreu, porque ele é autor deste livro aqui, ele é um dos autores deste livro aqui, O Delator, a história de J. Ávila, conhecido, morreu recentemente, o corruptor devorado pela corrupção no futebol. Do Alain de Abreu, de quem já falei, autor de Cocaína, um best-seller, e do Carlos Petrosilo. Aqui, nesse extraordinário livro-reportagem, os autores registram 2 anos de pesquisa, de trabalho, de apuração, de levantamento de documentos confidenciais brasileiros e internacionais. A constatação é assustadora. Que nós estamos falando aqui sobre um personagem, o J. Ávila, que é símbolo da chamada profissionalização do futebol brasileiro como business, né, como entretenimento também. E é duro constatar que esse processo é quase que totalmente lastreado em propina. Em um tipo de corrupção diferente, né, porque não envolve dinheiro público como nós estamos acostumados no Brasil. É um jogo muito duro de troca de dinheiro poderoso e legal entre agentes privados. É duro você pensar num espetáculo como o futebol brasileiro e entender que a transformação daquilo que havia nos anos 80 no que existe hoje, essa potência econômica, tem como suporte uma estrutura corrompida. E se trata exatamente disso, algo que este livro aqui documenta perfeitamente. E quando eu falo documenta é porque os registros formais, o acesso a documentos, a investigações, a condenações, o volume é espantoso. Tudo isso que poderia parecer enfadonho é narrado em forma de thriller. Não à toa esse livro acabou de ter os seus direitos adquiridos por uma grande produtora para virar uma série de televisão, porque é um livro jornalístico, uma grande reportagem narrado como thriller. Os acontecimentos são extraordinários. As passagens em que o J. Ávila é emparedado pela justiça americana, pelo FBI, precisamente, é obrigado, que se trata disso, né, ou uma pena duríssima, é obrigado a colaborar, a fazer uma delação premiada e a se transformar num grampo ambulante, porque a partir do momento ele passa a andar com equipamentos de gravação para cima e para baixo, flagrando os seus antigos parceiros, vários deles. Há momentos extraordinários narrados aqui, como essas operações se deram. O J. Ávila é um personagem muito interessante, muito típico de um determinado modelo de ascensão no Brasil. Jornalista, muito inteligente, trabalhando em grandes empresas jornalísticas, percebeu que havia um negócio a ser explorado no futebol, inicialmente no futebol brasileiro, que era de partir das placas de publicidade. Que com o crescimento das transmissões esportivas, das transmissões televisivas, aquele entorno do campo de futebol era matéria lucrativa. Então ele passa, e tomando risco no começo, botando dinheiro do próprio bolso, a investir naquilo ali e de fato cria no começo um negócio muito interessante, pioneiro.
o crescimento do seu negócio e a transformação dele, Ávila, em intermediário dessas operações, inclusive extrapolando a questão das placas de publicidade para a negociação dos direitos de transmissão de grandes competições brasileiras e da América do Sul, fez com que ele se deparasse e mergulhasse de cabeça nessa estrutura corrompida. E aí é propina para todo lado, para todo mundo, de modo que nenhum contrato, mesmo quando vantajoso, mesmo quando favorável para todas as partes, não passava sem que no final ele fosse chamado para uma conversa, vamos receber aí, o que a gente vai receber em troca. É assustador perceber como essas coisas acontecem num ambiente de supostamente alto nível como esse, e como a casa cai. Então eu quero fazer a dica hoje deste grande livro-reportagem, O Delator. Está aqui. Vou repetir o subtítulo: A História de J. Ávila, porque é uma biografia, não deixa de ser, mas muito mais do que isso. O corruptor devorado pela corrupção no futebol. É muito mais do que isso, porque você pega a história de um indivíduo brilhante, embora vertido ao mal, para contar uma história do futebol brasileiro e do futebol mundial. Porque o que esse livro conta, o que esse livro lastreia, expõe, são os documentos, a base, a origem do que ficou conhecido como o FIFA Gate, e que fez com que a cúpula da FIFA caísse. Tudo está concentrado aqui, tudo tem origem aqui. O modus operandi que corrompeu o futebol brasileiro, da América do Sul e mundial. É imperdível. Dos grandes livros, reportagem já feitos no Brasil, com grande apuração, grande trabalho jornalístico. Para quem gosta de histórias reais contadas em ritmo de thriller e que representam uma fotografia de uma era, é disso que se trata, repito, imperdível. É isso, pessoal. Um abraço, até a próxima.